Salmo 68. Menos ainda que minhocas. Levanta-se na sua opulência o ídolo dos ídolos, o poder financeiro, e logo todos os executivos ou governos das nações correm a prestar-lhe vassalagem, e dizem-lhe à porfia: eis-nos aqui, dá-nos as tuas ordens, que nós cá estamos para as executar, sem olharmos para trás, nem nunca querermos saber do clamor das inúmeras vítimas que vamos provocar. Como se dissipa o fumo, assim, o que ainda havia de humano nos executivos das nações se dissipa. Como a cera se derrete ao fogo, assim desfalece o que ainda havia de humano nos executivos das nações. E acabam todos monstros, bem vestidos e bem falantes, mas monstros. As próprias vítimas humanas continuam a impressionar-se e a assustar-se perante a opulência do ídolo dos ídolos, o poder financeiro. E nos seus ancestrais medos correm a meter-se nos templos em busca de consolo. Só encontram ópio, vendido pelo Deus ídolo dos sacerdotes, pastores religiosos. A toda a hora, em todo o lado, os meios de comunicação social são incansáveis a convidar os povos aos jogos de futebol dos milhões, visionados em direto nas bancadas dos estádios catedrais, ou no canal codificado só para futebol dos milhões, em qualquer café ou tasca da mais recôndita aldeia do planeta. O ídolo dos ídolos, o poder financeiro global, quando veste a máscara de padrinho, apresenta-se como o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, mas é ele que faz os órfãos e as viúvas, cientificamente. Chega a cofinanciar a construção de centros paroquiais sociais, IPSS, lares de idosos, como participa no internamento de alguns poucos dos inúmeros desamparados que ele diariamente produz. E é cada vez maior o número de velhos, que jazem lá internados sem filhos e sem netos, por perto, um armazém de sucata humana em fim de vida. Ó Deus, poder financeiro, quando invades as cidades com os teus exércitos de homens e de mulheres fardados, todos em pose militarista assassina e protegidos por blindados, carros de combate e aviões supersónicos telecomandados, carregados de bombas a sério, até o chão da terra é um sismo de grande potência, e as populações não sabem mais onde se meter. Fogem, espavoridas, em todas as direções, borradas de medo. Quando regressam às suas casas, aos seus tugúrios, vêm mais tolhidas de medo, mais politicamente desmobilizadas. Neste terceiro milénio és tão grande, global, ao poder financeiro, que até já consegues fazer acontecer sismos, tsunamis, no dia e na zona do planeta que mais te convém. E nós, ingênuos, temo-los por fenómenos naturais. És tu, ídolo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, o seu Pai. Tudo está sob o teu avassalador domínio, nada escapa ao teu controlo. Fazes-te servir pelos melhores cérebros, aos quais enches de privilégios, e tens todos os meios de comunicação social a fazer propaganda dos teus feitos, sem nunca denunciarem que os teus feitos são crimes sem perdão, programados só para roubar, matar e destruir. Se um pequeno povo, uma pequena nação dissente de ti, ó Deus ídolo dos ídolos, logo os teus submarinos e os teus porta-aviões atravessam os mares e cercam-na preventivamente, e a dissensão coletiva dá logo lugar a comportamentos politicamente corretos. Todos os dias os teus aviões armados de potentes radares e potentes câmaras de vídeo cruzam os céus do planeta Terra. Parecem viagens de rotina, são discreto e contínuo policiamento. Nada se mexe sobre a terra que tu, Deus poder financeiro, não saibas, não registres, hora a hora, minuto a minuto. São poucos, muito poucos, os seres humanos que ousam resistir-te e trabalham oportuna e inoportunamente para te desmascarar. Sabes da sua existência, toleras a sua intervenção contra ti, porque entretanto fazes circular contra eles uns chorrilhos de mentiras e de calúnias que os condenam ao mais completo ostracismo perante as multidões. Apesar de toda a tua omnisciência, desconheces que o teu cruel e sádico agir cava a tua própria sepultura. Basta que alguns seres humanos em cada geração te resistam, desmascarem. Acabas reduzido a nada. Ó povos do planeta, porque tomais por verdadeiro o único Deus, o ídolo, e único Deus, o ídolo poder financeiro, junto com o ídolo religião,
eles vos aterrorizam, alienam, mentem, roubam, matam. Não vedes que até os privilégios que eles dão aos que os servem são outras tantas cadeias douradas com que lentamente os asfixia e mata como humanos? Sabei que os luxos do Deus ídolo dos ídolos são o vosso lixo. Os seus fartos e requintados banquetes são a vossa fome, a vossa miséria. Os seus grandes palácios santuários são os vossos tugúrios, as vossas favelas. As suas secretárias acompanhantes, amantes e os seus soldados carne para canhão são as vossas filhas, os vossos filhos. Não vedes? Sim, não vedes. Não vedes, porque o ídolo trabalha dia e noite para vos cegar, e vós deixais que ele vos segue. A informação que entra a toda a hora nos vossos tugúrios é veiculada pelos seus meios de comunicação social, e o moralismo que as igrejas cristãs e demais religiões vos pregam é dele também, para vos manter castrados a vida inteira. Tudo sobre a terra é decidido pelo ídolo dos ídolos, o grande poder financeiro. São dele as universidades e as escolas, as igrejas cristãs e as religiões, os governos das nações e os estados, as leis e os tribunais, os grandes média e os melhores cérebros que o servem dia e noite. Como podeis, povos da terra, continuar a pensar que é Deus Abba-Mãe quem governa e dirige o planeta? Não vedes que o planeta é governado e dirigido pelo ídolo poder financeiro, que os sacerdotes pastores dos templos estão ao seu serviço? Temos todos, seres humanos e povos das nações, de corrigir a nossa ideia de Deus. Quando dizemos Deus, sem mais, é sempre do Deus ídolo que falamos, nunca de Deus Abba-Mãe, que nunca ninguém viu. E tampouco pode ser encontrado nos templos, covis de ladrões, casas de mentira. Deus, Abba-Mãe, habita-nos desde o primeiro instante da nossa conceição. Quando nos deixamos seduzir, apanhar pelo ídolo poder financeiro, tornamos-nos logo seus reféns. Dificilmente chegamos a dar pela presença em nós de Deus Abba-Mãe, tão íntimo ele é a nós. Deixámos-nos impressionar, esmagar por feitos de encher o olho que o poder financeiro realiza e atrair pelas mentiras da sua publicidade. Tomamos por verdade as suas encenações, por boa notícia a sua publicidade. Aplaudimos seus feitos, horrendos crimes, como a guerra no Iraque, da Líbia, no Vietnã, do Afeganistão, da Síria, e entregamos-lhes os nossos filhos, as nossas filhas, orgulhosos por elas serem admitidas nos seus exércitos e nas suas transnacionais. Gostamos de ver o poder financeiro matar povos que não conhecemos e que temos por inimigos. Ele esmaga-lhes os crânios e se recusam a reconhecê-lo como seu único amo ou padrinho. E mesmo assim, vamos correr, molhar os pés nos rios de sangue que os nossos filhos, as nossas filhas ao seu serviço, derramam em todas essas carnificinas. Quando os nossos filhos, as nossas filhas regressam das suas missões militares e de segurança ao serviço do ídolo poder financeiro, corremos aos aeroportos a recebê-los como heróis, heroínas, e emocionamos-nos impávidos de orgulho. Vamos com eles, com elas, aos santuários denominada do Deus religião, o braço direito do ídolo poder financeiro, e cumprimos as promessas, porque elas regressam sãos e salvos. Depositamos parte do nosso dinheiro ou o último cêntimo nos seus cofres e regressamos em sonho. Olhamos os nossos filhos, as nossas filhas como heróis nacionais e mundiais e ficamos felizes quando vemos as vizinhas e os vizinhos saírem ao seu encontro para os abraçar e lhes agradecer a sua coragem e valentia. Tudo isto fazemos porque em todo o processo nunca fomos capazes de ouvir os clamores das mães, das esposas, dos filhos, das filhas, das noivas, daqueles homens concretos aos quais os nossos filhos, as nossas filhas ao serviço do ídolo poder financeiro esmagam os crânios e em cujo sangue derramado ainda vamos a correr molhar os nossos pés. É por isso que o ídolo poder financeiro está aí para durar e reinar. Chega a parecer que o seu reino não tem fim. Na nossa ingenuidade cegueira, em vez de trabalharmos dia e noite para o derrubar, trabalhamos dia e noite para o servir. E educamos os nossos filhos, as nossas filhas a fazerem o mesmo.
ingênuos que somos, mentirosos que somos, assassinos que somos, não por iniciativa nossa, mas por obediência cega ao ídolo dos ídolos e à sua ideologia. Deveríamos dizer-lhe: nunca te servirei. Em vez disso, corremos a fazer o que ele ordena e levamos-lhe as nossas filhas e os nossos filhos. Cresce o ídolo dos ídolos e nós diminuímos, e lá acabamos todos canalhas, garotos, robôs sem identidade e sem afetos, mercenários que se vendem por um copo de cerveja ou por uma medalha, menos que minhocas, meros consumidores de pornografia, de novelas rascas, de futebol dos milhões, de missas e peregrinações. Felizmente, nem todos os seres humanos vão por essa via, embarcam nessa viagem alienação de descriação do humano. A história conhece um homem, Jesus, de seu nome, que desde a sua conceição até à sua novíssima explosão na cruz, faz o seu ser viver, atuar, pensar, falar um sim a Deus, seu Abba-mãe e de todos os povos. Já o homem adulto vê que o Deus adorado, temido pelos povos, é o ídolo poder financeiro. Vê também que o Deus religião que se faz servir, adorar nos templos, e o Deus poder político armado que se faz servir, obedecer nos palácios dos governos e nos quartéis, são os seus dois braços. Ao recusar ir por aí, constitui-se para sempre, graças às suas práticas económicas e políticas maiúticas e aos seus duelos teológicos desarmados, a luz do mundo, o sal da terra, o fermento na massa, a sentinela na cidade. E não tenham de reclinar a cabeça de tanto andar a denunciar este pecado institucional a que é preciso resistir até ao sangue. E erguem-se todos contra ele, primeiro os chefes principais do seu povo, depois a sua própria família, inclusive grande parte dos que andam com ele de terra em terra, e finalmente quase todos os povos da terra, pressionados dia e noite pelos seus principais chefes, e matam-no na cruz. Desconhecem que a sua morte crucificada é a hora maior da história, que ponha-no para sempre o institucionalizado perverso que tem dominado e dirigido os povos. Cabe-nos, pois, como povos das nações, prosseguirmos, praticarmos a luz que Jesus é para todos os povos, quaisquer que sejam as perseguições, as calúnias, os ódios, os ostracismos que uns do Deus ídolo, poder financeiro, nos possam mover. É o fim do Salmo 68. Impressionante, não é? O meu braço